Viajando com o Biquíni. Olá! Hoje vamos visitar o Marrocos, um país incrível. Acima de tudo, o Marrocos é um país acessível, porque o Marrocos está situado ali no norte da África, na região do Maghreb, juntamente com o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia. Todos esses países estão com muitos problemas atualmente, né? A gente sabe que no nosso planeta atualmente tem mais de 20 guerras acontecendo nessa região. Então, não dá para ir nesses países, a gente tem que pensar duas vezes. O Marrocos é um país então acessível, né? Um país tranquilo. É também muito acessível por estar ali muito perto da Europa, né? Em frente à Espanha, perto da França. Ao sul da Espanha, no Estreito de Gibraltar, inclusive a gente vê os portos de Tânger, a cidade de Tânger, de Ceuta do outro lado. E o Marrocos é também um país muito privilegiado pela natureza, porque ele tem montanhas, tem o deserto de Saara, o maior deserto do mundo, tem o mar, né, tem o surf, praias lindas. O que atraiu a gente para o Marrocos foi o deserto. A gente foi fazer uma viagem de camelo pelo Saara para dormir nas tendas dos tuaregues lá no meio do deserto. E a gente começou essa viagem por Fez, porque também o que tem de muito interessante no Marrocos são essas cidades, né, antigas, Marrakech, Fez, Ouarzazate. Fez é uma das cidades mais antigas aqui do nosso mundo ocidental, onde teve a primeira universidade do mundo ocidental. E o Marrocos é um país moderno, tem a parte moderna, mas tem também a parte antiga. Medina de Fez é uma das mais famosas do Marrocos, porque são aquelas ruazinhas estreitas, becos, né? Um verdadeiro labirinto, onde a gente se perde ali literalmente quando vai visitar. Solta aí, por favor, as imagens de hoje, Fê. Vamos começando então o nosso programa aí nas ruazinhas de Fez, essas ruelas, esse labirinto aí onde todo turista se perde, não tem jeito, você vai visitar Medina e você se perde, tem que contratar um guia para depois te voltar de novo aí no centro da cidade. Os marroquinos, eles não são árabes, né? Apesar de falar árabe, ele é um povo berbere, os primeiros a chegar nessa região, mas eles são muçulmanos. A gente pode ver as mulheres de cara tampada, eles não gostam de serem fotografados. Essa Medina é uma das mais famosas do Marrocos, ela tem 9 portas. Essa é uma dessas 9 portas de entrada. É a Bab Bajelud, tem a Bab d'Arca, a Bab Marquina e várias outras. Aí a cidade é toda murada. Fez antigamente tinha uma divisão no meio da cidade, a cidade moderna e a cidade antiga. A velha Medina, ela é rica em patrimônio. Aí a gente está vendo, né, a cultura deles, os jogos, é uma coisa assim muito comum, sempre nas ruas eles estão fazendo vários tipos de jogos. E essa Medina, então, ela é cheia de muralhas, castelos, mesquitas, né, essas ruas estreitas, tortuosas, e com 1000 odores, né? Fez tem o cheiro das fezes dos burricos pelas ruas, do chá de menta que eles tomam o tempo todo, da poeira, de fritura, dos temperos. Fez foi fundada em 789 depois de Cristo. Foi a capital do Marrocos várias vezes. E ela é conhecida como uma das cidades imperiais do Marrocos. Aí tem todo tipo de comércio. Isso aí é antes de entrar na Medina, né, nas ruazinhas ali, fica esse grande pátio, onde ali você pode comprar de tudo, né? Sapato, roupa, comida, coisas usadas, os artesanatos deles. Fez está a 180 quilômetros da capital Rabat e da costa atlântica, onde também está Casablanca, né, uma cidade muito famosa, marroquina, mas Casablanca é tipo São Paulo, né, uma cidade mais industrial. E ela está situada entre duas cordilheiras, o Rif ao norte e o Médio Atlas ao sul. A cidade de Fez tem 1.100.000 habitantes e é a segunda maior cidade do Marrocos. Só não é maior que Casablanca. Essa parte aí antiga da cidade é conhecida como Fez el Bali, que é a Fez antiga.
Depois tem a Fez Nova, que depois a gente vai ver, que é a Eujadil, e também o Mexuar, que é a região do Palácio Imperial, porque Fez também é conhecida como uma cidade imperial. Fez a Velha, essa aí que a gente está vendo, essa Medina aí, ela é classificada pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 1981. Fez já foi um centro cultural muito importante, porque a primeira universidade aqui do nosso mundo ocidental foi construída aí. E esse é o rei, né? O rei, ele tem muitos poderes, né? Ele pode até assim emitir decretos que funcionam como lei. O pessoal gosta aí do rei, mas também reclama do entorno dele, dizendo que tem muita corrupção. Aí a gente está vendo uma manifestação na rua. É a manifestação dos táxis. Esses são chamados petit táxis, esses táxis vermelhos. Eles só podem girar dentro da cidade. Isso é por causa do Uber, né, gente? Como em todo mundo lá também. E é muito barato o táxi aí. Eu peguei um táxi um dia, €1. Mas Fez, nessa época da universidade, no século mais ou menos 11, 10, ela influenciou até a Europa, né? Muitos sábios da Europa, inclusive cristãos, místicos, vieram para aí. E os imigrantes levaram para Fez conhecimentos técnicos e uma experiência de vida cidadina, com longas tradições. Então, sob o seu impulso, a cidade se tornou tão importante e o centro religioso do Maghreb Ocidental durante muito tempo. Também a localização da cidade é particularmente favorável para o comércio, né? Pois Fez encontra-se no cruzamento de duas rotas comerciais importantes e numa região onde abundam matérias-primas para os diversos tipos de artesanato. Pedra, madeira, barro, aí a gente encontra de tudo dentro dessa Medina. E a gente, né, não podia deixar de ser, nos perdemos aí também, e aí você tem que encontrar alguém para te levar até lá em alguma das portas. E assim, se você vai ao Marrocos, prepare-se para negociar, porque eu diria até que é cansativo, estressante. Você quer comprar uma coisa, eles pedem preço altíssimo, você tem que ficar ali barganhando. Pra vocês terem uma ideia, eles pedem 500 e vendem por 80. Esse é o curtume aí da Medina, são vários curtumes. É uma tradição do Marrocos eles fazerem o ofício deles na frente do povo. Os turistas, todo mundo vai visitar esses curtumes. O cheiro aí é impressionante, é um cheiro assim fortíssimo, né? A gente tem até uma força aversão. Mas é muito interessante ver o pessoal trabalhando de perto. E essa arte maravilhosa, né? Muçulmana, isso aí é um relógio de águas, uma coisa interessantíssima. Por Fez passaram a rota das caravanas que ligavam a África subsaariana ao Mediterrâneo. E essa cultura riquíssima deles, né, ela é a partir de uma tradição artística árabe, mas também andaluza. E muitas batalhas aconteceram aí também nessa cidade. Teve um massacre aí famoso, onde morreram 6.000 judeus em 1033. Essa parte do muro que a gente está vendo à esquerda, ali é um bairro judeu. Toda a cidade do Marrocos tem um bairro judeu, uma sinagoga. É muito interessante aí as culturas aí. Essa é uma das entradas da Medina. No século XI, a capital do Marrocos mudou-se para Marrakech. E aí eles destruíram a muralha que dividia a cidade em duas partes, a parte antiga e a parte nova. A parte nova de Fez, que a gente está vendo aí, o centro, onde tem os edifícios, o comércio, ela foi feita pelos franceses, é muito interessante. E aí a gente já chegou no deserto. Viajamos uma noite de ônibus e chegamos no deserto de Merzouga.
Os camelos, né, gente, esses animais incríveis, na verdade não são camelos, são dromedários esses aí. Eles são chamados de jamal na língua deles. Esse é o hotel que a gente ficou no meio do deserto, ele é todo feito de barro, um calor aí de quase 40 graus. No verão chega a 50 graus. Nesse clima tão árido, né, 50 graus no verão, um verão eterno, como eles chamam, só os camelos sobrevivem. E ao contrário do que eu pensava, os camelos, eles bebem água todos os dias. Esses dromedários, eles vivem cerca de 30 anos, mas esses aí que trabalham muito, eles vivem menos. Aí então, às 6 horas da tarde, porque senão antes o sol era muito forte, a gente teve que esperar o dia inteiro, a gente então foi fazer a nossa viagem de camelo pelo Saara. A gente saiu, esse grupo aí de pessoas, acho que a gente era umas 15 pessoas, e esses camelos aí, eles chegam a fazer 10 viagens dessas por dia, na época, né, do alto verão. E esses camelos também, eles têm nomes, né? Bob Marley, Jimi Hendrix, muitos nomes interessantes. E eles são treinados desde pequenos. Os filhotes, eles vão atrás, né, assim, dos outros para aprender. Às vezes alguns são mais rebeldes, acontecem alguns acidentes, mas é tudo tranquilo. Esse conjunto de dunas aí é o Erg Shabi. Ela está ao sudoeste do centro do Marrocos. Eles fazem também passeios noturnos aí com esses camelos. E durante os períodos mais quentes do ano, os marroquinos que sofrem de reumatismo, eles vão para ir para o Erg Shabi para serem enterrados até o pescoço nessa areia. Eles dizem que isso aí cura a doença, o reumatismo. Aí essa turma aí, ó, a Irina, essa aí uma austríaca, eram a maioria de alemães. Tinha também um casal de espanhol e só apenas nós de brasileiros. Os dromedários, eles são originários dessa região aí do nordeste da África, mas eles estão praticamente extintos na natureza. A maior parte vive domesticada como esses aí. A gente então vai aí, fica, os camelos vão descansando, aí são as nossas tendas, onde a gente vai passar a noite. A noite é muito animada, eles tocam tambores, a gente dança, a comida é deliciosa, o tahine, né, que eles fazem, ou carne de carneiro ou de frango com os legumes, todos cozidos naquela panela de barro, é uma comida deliciosa. E aí a gente fica então vendo ali o pôr do sol, né, nessas dunas, esse deserto de Merzouga. Esse deserto de Merzouga é o mais assim, interessante do Marrocos. Tem um outro deserto que é o Saara, né? Mas é conhecido como Merzouga essa parte. Tem uma outra que é mais perto de Marrakech, aí a gente está distante umas 10, 11 horas de Marrakech. E esse aí é o mais interessante, porque a gente tem a sensação mesmo de estar no meio do deserto. Aí algumas dessas dunas aí chegam a 150 metros de altura. Esse aí é onde a gente vai passar a noite, o fogo ali no centro. Esse é o Ali, o nosso guia e o chefe dos guias, muito simpático. Ele na verdade não é marroquino, a família dele veio do Mali, né, que é o país ali do lado. E depois ele tem várias funções, né, porque ele é guia, depois ele canta à noite pra gente dançar tambores, ele cozinha. E aí a gente volta, passamos a noite ali, uma noite agradabilíssima ali nas tendas, no meio deles, dos tuaregs, aprendendo um pouco mais da cultura deles. E pela manhã, bem cedinho, às 6 horas, eles nos acordam, a gente volta e aí pegamos a estrada e vamos em direção ao Ouarzazate, Marrakech. Olha só, um mercado só de tâmaras, muita coisa incrível nesse Marrocos para a gente ver. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do deserto, de Saara, de toda essa aventura. É um país bem acessível para ir, pertinho ali da Europa. Não é caro. E não perca os próximos programas, onde eu vou continuar aqui mostrando outras cidades do Marrocos e muitos países ali da Europa por perto. Um beijo bem grande. Até a próxima semana. Tchau. Viajando com o Biquíni.